origem que a gente vai considerar importante. A gente falou do diagrama binário, mas hoje a gente vai falar do principal diagrama binário que o engenheiro mecânico tem que saber de cor e salteado, que é o ferro-carbono. Por que o engenheiro mecânico provavelmente tem que entender o binário do ferro-carbono? Basicamente, quando a gente fala no diagrama binário ferro-carbono, essa combinação aqui, pessoal, vai dar origem ao aço. O aço, basicamente, é uma liga de ferro-carbono, e aí eu vou adicionando outros elementos para melhorar as propriedades. Ou resistência mecânica com autodeformação, basicamente, aumento de resistência, formação de novas ligas, troca de mudança de temperatura para melhorar o processo de fabricação. E nesse ponto, hoje a gente vai trocar muito nesse material aqui. Então, dando continuidade, a gente vai... Aqui tem a bibliografia muito interessante. Alguns exercícios a gente vai tirar do Callister e do Shackelford, mas são exercícios que vocês vão ver, a gente vai fazer alguns, eu vou parar a aula, vou abrir slide, vai ter essa gravação, que vai estar disponível no link do YouTube para vocês, e depois, para vocês também treinarem, porque vocês depois vão fazer um teste valendo 200 pontos, até amanhã às 22 horas, para ser feito, onde vai ter toda a parte de teoria, todos os pontos, que não é, a gente vai ensinar a fazer os cálculos para vocês terem o sentido qual que é a importância das concentrações dos constituintes do aço. E, além disso, para você entender as propriedades mecânicas. Tá? Então, basicamente, eu queria conversar com vocês sobre essa figura. Esse é o diagrama ferro-carbono. Se vocês estiverem olhando o eixo aqui, nós temos a temperatura e aqui a composição em peso de carbono. E aqui eu queria destacar 3 pontos. O ponto A aqui em cima que vocês estão enxergando, esse ponto aqui é um ponto chamado eutético. Por que é um chamado eutético? Porque quando eu vou transformar de líquido para sólido. E aqui é um outro ponto também chamado ponto B, que é onde eu tenho uma outra transformação, só que eu vou ter uma fase sólida e líquida gerando em 2 fases sólidas. E aqui, esse ponto C, eu vou ter uma fase sólida gerando 2 sólidas. Certo? Então, essa denominação, quando eu tenho um líquido transformando em 2 fases gama, aqui, ó, aqui é o nosso eutético, que a gente viu semana passada. Então, esse aqui é a fase eutética. Quando eu resfrio o aço, ele vai me dar uma fase sólida, que eu vou chamar de sólido 1, e uma fase sólida 2. E o que é essa fase gama? Aqui, vocês estão vendo as letras gregas alfa, gama, e aqui, bem aqui... Oi? Na rodoviária, daí eu já... Vocês estão vendo aí as fases alfa, gama e delta. Essas fases são as fases principais que a gente vai estudar. Elas estão relacionadas, basicamente, com o efeito de alotropia, que a gente conversou isso há umas 2 aulas. Aqui, a gente vai ter o alfa, que é o ferro, na forma CCC. Essa fase, o ferro, ele vai ser CFC. Opa, CFC, né? Então, aqui, CFC. E aí, quando eu aqueço acima de 1400 graus, ele volta a ser ferro na fase CCC. Isso explica, até foi uma discussão que conversamos aqui há 2 semanas, que eu me lembro, por que alguns produtos metálicos eu tenho que aquecer? Como o CCC ele tem uma certa mobilidade dos átomos, mas eu preciso de muita força na temperatura ambiente, eu aquecendo ele acima de 912 graus, eu vou ter ele mais maleável. Então, por isso que existem muitos processos de forjamento a quente. Nesse canto aqui, a gente vai ter, devido à adição do carbono, percebo que o carbono é adicionado nesse sentido, quando eu adiciono o carbono, eu vou ter alterações de fase. Então, aqui, ó, devido à presença do carbono, eu tenho fases. Eu altero, por exemplo, a formação do ferro líquido, eu tenho a formação de fases,
eu tenho esse sujeito aqui, que é o carbeto de ferro, mas é chamado de cementita. E a cementita tem uma importância porque ela vai dar resistência mecânica ao aço. Agora, se nós olharmos esse ponto aqui, 0,02%, é o máximo de carbono que eu coloco no ferro alfa. Quando eu botar, se eu botar 0,0, na verdade é 0,022. Alguns livros falam desse segundo número. Se a gente botar 0,023, eu já vou ter a fase alfa mais cementita. Até 727 graus. E aí, como o carbono ele vai absorver 0,022, o 0,023, ou seja, aquele 0,001, ele já vai começar a formar uma fase mais dura. Essa fase mais dura é que dá a resistência mecânica do aço. Lembrem daquela animaçãozinha de ensaio mecânico que vocês assistiram, que com o aumento do carbono aumenta a resistência mecânica, porém em grandes quantidades ele perde resistência. E aí eu vou começar a formar muito carbeto de ferro, e aí eu vou ter o chamado ferro fundido, que é bastante utilizado na indústria, mas ele não tem grandes propriedades mecânicas relacionadas a um aço, e é consequência da adição de carbono em peso. Vocês vão ver muito peso, algumas horas eu vou falar em massa, mas é a mesma coisa, tá bom? E é resultado disso aqui. E como que se faz o diagrama? Realizam-se adições de carbono envolvendo os comportamentos de fases por meio de ensaios mecânicos, ensaios de dureza, e, portanto, você tem umas definições. Então, por exemplo, aqui nós temos o ponto eutético, que com 4,3% de carbono, eu vou conseguir passar do líquido para duas fases sólidas, que seria o nosso eutético, como eu disse aqui. Só que a gente não está preocupado com o eutético, a gente vai preocupar com o ponto C. Hoje, pessoal, a gente vai mexer nesse ponto aqui, ó. O ponto C, que é o chamado eutetoide. O eutetoide, por sua vez, é uma transformação que é o seguinte, a gente vai explicar isso daqui a pouco, fiquem tranquilos, e aí a gente vai fazer bem detalhadinho, explicando e tirando todas as dúvidas de vocês. Então, pessoal, voltando aqui, agora a gente tem uma importância que é esse ponto aqui, ó. Alguns livros vão tratar de 0,8, 0,76, 0,77. Esse ponto aqui, ó, perceba que eu tenho aqui só acima de 727 graus, a 0,77% de carbono, acima dele, eu só vou ter fase gama, o ferro CFC. Só que quando eu começo a resfriar, ele vai sair de um sólido para dois sólidos. Então, eu vou ter um sólido aqui, o gama, transformando em dois. E aí, esse nome aqui, a gente dá o nome de eutetoide. A transformação de duas fases, uma sólida e outras duas, devido à presença de carbono. Então, ele vai separar o alfa para o carbeto de ferro, ou chamado também de cementita. Cementita. Caramba, tá escapando de escrever cementita hoje. Cementita. Cementita. Isso explica uma das coisas que acontece num dos tratamentos térmicos, que é endurecimento, por exemplo, de superfície de engrenagem, na qual você usa carbono. Aí você chama aquele processo de cementação, tá? Então, o processo de cementação é a adição de carbono à superfície da engrenagem para aumentar a resistência mecânica superficial. Isso se dá por engrenagens ou outros elementos que precisam suportar cargas ou atrito para não gerar tanto desgaste. E aí eu fiz aqui um resuminho para vocês, que é o seguinte. Da fase sólida, quando eu resfrio ou aqueço, eu vou gerar dois sólidos. Então, um sólido 1
vai gerar dois sólidos na sua decomposição. Quando? Quando essa temperatura aqui, gente, só guardando, para o caso do carbono, é 727 graus, tá? 727 graus, isso acontece. E aí, a gente vai ter as fases aqui, chamado uma fase eutetoide, que é essa transformação que vocês estão vendo. E nós vamos ter o ferro alfa, a gente vai chamar de ferrita, e o carbeto de ferro de cementita. Só que os dois juntos aqui, a gente vai explicar que ele vai ser a nossa perlita. Esse nome que significa dizer que é uma forma de pérolas, onde eu tenho uma fase maleável, que é a ferrita, que é o ferro CCC, com a cementita, que é a partícula dura. Então, a adição de carbono ainda permite um pouco de maleabilidade no material, e deixa ele um pouco mais dúctil. Porém, quando eu começo a adicionar carbono, essas partículas duras de cementita que formam, vão aumentando sua resistência mecânica e reduzindo a sua deformação. Pessoal, aqui do lado é a formulinha da regra da cadeia que vocês têm aí em mãos. Essa aqui é a forma da cadeia, da regra da cadeia dentro da fase eutetoide. Eu vou explicar isso já. Para achar a perlita e para achar a fase eutetoide, aqui é para quando é menos 0,77% de carbono, abaixo de 0,77%. E aí a gente vai explicando devagarzinho para vocês pegarem o esquema aqui. Só vou passar esse próximo slide, aí a gente já vai fazer as deduções. Então, pessoal, como é que funciona isso aqui? A gente tem a transformação aqui em cima, né, eutética, e aqui, ó, se vocês perceberem, eu vou fazer um rabisco aqui, um contorno. Se vocês estão enxergando aqui, a gente tem essa fase aqui. Então, aplicando a regra da alavanca, esse 002 ou 0022, dependendo do livro, pode ver que eu peguei de dois livros diferentes. Essa fase aqui é o limite mínimo, o mínimo dessa fase aqui. E aqui é o máximo. Aqui eu tenho a maior solubilidade só de ferro alfa. E aqui é quando eu vou ter o máximo da decomposição do gama para alfa mais cementita. Então, a dedução de fórmula é pela regra da cadeia. Se eu tiver uma concentração... Professor, a Rafaela quer te chamar na aula. Oi? Rafaela? Essa região aqui que eu mostrei, eu vou, no próximo slide, eu vou deixar ela só, a gente vai entender isso aqui, ó. Aí depois com as figurinhas vai ficar mais fácil. Todo mundo deve estar enxergando aí um diagrama sozinho, né? Então, olha o que vai acontecer. Se eu pegar essa região que está aqui, que eu vou apontar aqui, ó, com o mouse, é um triângulo. Não vamos precisar de trigonometria. O que a gente vai precisar é desenhar ele maior para vocês entenderem como que funciona esse negócio da regra da alavanca aqui no diagrama ferro-carbono, tá? Então, qualquer coisa, se quiser anotar, é importante anotar ou tirar as dúvidas, porque depois vai ficar mais fácil. Pessoal, essa região aqui, ela tem um ponto que é o 0,022 ou 0,02, depende da literatura, e aqui é o 0,77. Se vocês olharem aqui dentro, eu vou ter uma fase alfa mais uma fase gama. Ou seja, é quando eu começar a resfriar numa região entre 912 até 727, com concentrações menores que 0,77, eu vou ter, aqui a gente vai chamar de ferro gama, ou o nome também comercial de austenita, que é a fase maleável do ferro. Ao ser resfriada, quando eu tenho baixa concentrações de carbono menor que 0,77, eu vou ter uma fase alfa mais gama. Aí eu venho aqui para vocês e faço o seguinte. Ó, pessoal, eu tenho uma concentração entre 0,02 e 0,77 que eu vou chamar de C0. Então, a fase majoritária aqui, pessoal, a gente vai chamar ela de fase alfa
que é de ferrita. Essa fase de ferrita vai ser o quê? Regra da alavanca. Quanto mais ando para cá, mais ferrita eu vou tendo. Por quê? Por causa da concentração de carbono. A austenita, quanto mais para a esquerda, eu tenho, em princípio, austenita. Então, se eu tenho um C0 entre os dois, vai ser 0,77. Desculpe, mais para cá é ferrita. Menos C0 dividido por 0,77 menos 0,022. Então, é a regra da alavanca aqui. E o que sobrar, a gente vai chamar ela de perlita. Por que que é a perlita? A gente vai perceber que quando a gente fizer o resfriamento, parte desse ferro gama, que é a austenita, vai virar alfa. Outra parte, devido à solubilidade, ou seja, a capacidade de solução do ferro alfa, vai virar mentira. Então, a gente vai ter perlita, que vai ser o quê? 1 menos alfa. E a gente vai aprender duas coisas. Um termo que a gente vai aprender, eu já vou falar, que é a ferrita total. A ferrita. A perlita. A quantidade alfa linha ferrita total. A gente vai fazer exercício explicando isso. Total. Ferrita na perlita, tá? E o que sobrar, a gente vai aprender. Então, a fórmula geral vai ser essa aqui, ó. Ferrita total, ferrita na perlita e a ferrita do eutético. O que é esse eutético? É o que vai sobrar esse alfa que formou aqui, ó, durante a decomposição. E esse alfa aqui é o que vai ligar com o carbono para formar a cementita. Pessoal, é quando vocês têm mais que 0,76%, que é essa região toda aqui, ó, que eu vou rabiscar para vocês em verde, onde o mínimo é 0,76 ou 7 e o máximo 6,67 ou 6,70. Isso aqui são arredondamentos, tá? Depende do livro. Aí a gente vai poder calcular a perlita e a cementita. Essa cementita seria essa região aqui. Eu vou chamar de 1 aqui, ó. Aqui é 1. E o resto da perlita é 2. Por que que a gente faz a formação da perlita aqui? Lembrando a regra da alavanca, como se fosse um balanço. A perlita tende a vir para o 0,77. Então, para eu compensar aqui, eu faço a diferença desse braço aqui. Essas fórmulas aqui a gente vai fazendo devagarzinho com os exercícios. E aqui a gente chama de uma outra coisa muito importante. Existe a fase proeutetoide. O que é a fase proeutetoide? Já está ligada ao 0,77. Se a concentração, se C0 é menor que 0,76, eu vou ter alfa. Se ela for maior que 0,76, então eu vou ter cementita. Tá? Então, isso a gente vai fazer exercício, vai explicar para vocês para ficar bem mais fácil. Na sequência, como que a gente falou tanto de conta, mas como é que você vai formar a austenita? Então, eu deixei em inglês aqui, mas é fácil de eu explicar e vocês até melhor do que eu entender. Eu tenho a cementita aqui. Então, vamos pensar em uma temperatura. Aqui, ó, por exemplo, uma temperatura maior que 727 graus.
que é a temperatura que onde eu vou ter isso aqui, ó. Essa decomposição. Eu vou ter austenita. À medida que eu resfrio aqui, quando eu chego em 727, começo a ter menor que 727 aqui, eu começo a decompor. Então, eu começo formando chamadas lamelas. Essas lamelas, por sua vez, elas vão formando. Quem é ferro alfa vai para esse lado, e quem não é ferro alfa ou cementita vai se aglomerando. Então, eu vou tendo ferro alfa e ferrita, ferro alfa e ferrita. E vou formando uma difusão de carbono. E vai crescendo partículas moles, ou partículas dúcteis e partículas duras. Então, vai formando como se fossem lamelas. E o tamanho e a largura dessa lamela aqui, que é feita de carbeto de ferro, vai depender da quantidade de carbono que eu colocar. Então, isso poderá gerar uma quantidade considerável de carbono. Lembrando que o ferro alfa, ele pode, de fato, até 0,02% de carbono para absorver e vai continuar ferro alfa. Acima de 0,02, ele vai virar cementita, tá? Então, aqui é o carbeto de ferro. E o que acontece, aí eu vou pedir a atenção de vocês aqui. A gente vai fazer um resfriamento abaixo do eutetoide. Então, quando a gente fala, é igual você ter hipotermia. Hipotermia, baixa temperatura. Então, hipoeutetoide é abaixo do eutetoide. O que vocês têm que guardar? 727 graus, 0,77%. E o que acontece nessa linha aqui que vocês estão vendo ali, tracejada à esquerda, abaixo do ponto O? O ponto O nosso aqui, pessoal, é o 0,77. Então, o que nós temos? Aqui eu tenho só austenita, então eu só tenho essa fase aqui, pode ver que ela está toda em roxo. Então, à medida que eu começo a resfriar, quando eu chego aqui nessa região, que é alfa mais gama, eu começo a formar aqui partículas de gama, começam a se transformar em ferrita, começa a ter a mudança de alotrópica devido à temperatura. Então, eu começo a formar o alfa, esse alfa começa a crescer, vai crescendo, aí vai formando a perlita, que é o ferro alfa e o carbeto de ferro, que é a cementita, que são essas lamelas mais azuis, e grande parte aqui eu vou ter proeutetoide alfa, ou seja, a fase presente principal vai ser ferro alfa. Se eu fizer agora no meio, no centro mesmo, eu vou ter já direto gama, eu vou ter a separação das fases. Então, eu vou ter a ferrita e a cementita. O resfriamento é o menor ponto de mudança de fase, esse aqui, 727 graus. Eu vou ter de formas proporcionais essas lamelas. Percebam, esses riscados aqui são chamados micrografias, até peço desculpas, eu volto no anterior, que são o quê? Fotos feitas em microscópio com aumentos consideráveis aqui, ó. Essa barra de escala aqui quer dizer que esse trechinho aqui tem 20 micrômetros. Se a gente colocar aqui, cada lamelinha dessa aqui deve ter em torno de até 4 micrômetros. Então, aqui é a formação do ácido hipertetóide, do eutetoide, que é em cima do ponto 727 graus. Eu tenho uma separação. Anterior, para vocês terem uma ideia, essa micrografia aí, é o que normalmente o pessoal faz para poder entender as estruturas, as propriedades dos ácidos, é fazer essa foto, com o ataque químico e tudo mais. Essa região aqui que vocês estão vendo, essas partes mais brancas, são as partes de ferrita. E as partes de ferrita são mais escuras por causa do carbono. E devido ao ataque químico. Quando você ataca quimicamente, o ferro é mais suscetível, vai ficar branquinho. Como tem o carbono na perlita, ela vai ficar mais escura. Tá? Então, a gente tem essas duas fases formadas. E quando a gente vai aquecer, vai fazer um tratamento térmico ou uma mudança de fase, um resfriamento de uma região do
hipereutetóide, ou seja, acima do eutetóide, é igual a que se fosse um hipoeutetóide. A diferença é que quando eu resfriar a cementita, eu vou ter carbetos de ferro. E percebam, a perlita vai existir, só que ela vai ser mais dura por causa dos carbetos. E aqui existe uma foto. O pessoal chama de cementita também, e é normal. Essa região aqui, que já está mais branca, é a produção de cementita. Então, a fase aqui, proeutetóide, opa, cementita. Até esqueci aqui de falar, é que quando eu aumento a quantidade de carbono superior a 2%, já começa a formar ferro fundido. Aí, dependendo dos processos de e processamento, eu vou ter o branco, o maleável, o cinzento, tá? E aí a gente vai ver isso quando nós falarmos de características de ligas ferrosas. Bom, então, uma característica aqui, só lembrando, que aqui vai ficar mais fácil de fazer, riscando um desenho limpinho aqui para vocês, é que aqui, ó, nessa linha vermelha, quando eu vou para cá, aumenta a quantidade de carbono maior que 0,77, eu vou ter nos hipereutetóides. Por outro lado, em quantidades menores, eu vou ter o hipo. A fase proeutetóide aqui, a ferrita. Por outro lado, quando aumenta a quantidade de carbono, a fase pró é a cementita. Certo? Então, essas são as fases que você tem. E eutetóide já do meio. Fazer em verde. Aqui, eutetóide. Quanto menor a quantidade de carbono, hipoeutetóide, a fase pró-eutetóide é a ferrita. Hipereutetóide, acima de 0,77, a fase proeutetóide já começa a ser a ferrita. Acima de 2%, com certeza é a ferrita, porque aqui eu vou tendo ferro fundido. Tá? Então, esse é o conceito que a gente vai ter das passagens de fase. Deixa eu só continuando aqui. E aí a gente tem essa micrografia de novo, que é do aço um aço eutetóide, onde eu tenho a separação das duas fases bem distintas. E aqui, pessoal, quando você adiciona elementos como titânio, molibdênio, silício, tungstênio, cromo, manganês e níquel, dependendo das concentrações, por exemplo, o titânio, até 1%, eu pego a temperatura do eutetóide e aumento para 1.200 graus, ela sai de 777 para 800 graus. O que acontece aqui? Acontece que seria mais ou menos a principal ideia de hoje em relação a esse raciocínio bastante interessante que a gente vai tratar aqui. Que é a seguinte, só para vocês fazer esse detalhezinho aqui hoje para vocês entenderem. Então, vamos prestar atenção no gráfico a seguir, que eu fiz ele separado. Então, eu vou fazer um rascunho aqui do diagrama ferro-carbono, só da partezinha do eutetóide. Então, aqui a gente sabe que é 0,77. E a temperatura aqui é de 727 graus. Quando eu tenho aqui a fase alfa mais cementita. Aqui eu tenho alfa mais gama, aqui eu só tenho alfa.
Quando eu começo a adicionar titânio até 1%, o interessante aqui é que o próprio titânio ele vai gerar efeitos consideráveis. Qual que é o efeito? Ele vai, até 1%, ele vai tirar de 727 e vai colocar isso aqui, que está 727, vai passar para cá, ó. 1.200 graus. Ou seja, eu posso aumentar a minha temperatura da ferrita. Eu vou manter ferrita em alta temperatura. Já o molibdênio, ele tem um efeito igual, aumentando até próximo. E quando eu coloco manganês e níquel, eu reduzo o eutetóide. Ou seja, eu aumento a fase gama. Por esses dois aqui, o gama vai ficar mais na temperatura do ambiente. Consequentemente, se a gente voltar no slide anterior, o que acontece com a composição aqui do eutetóide? Eu vou sair de 0,77 no caso do níquel, quando eu começo a adicionar até 14% de níquel aqui, embaixo, a temperatura do eutetóide vai ser quanto? A composição, 0,3. Então, eu vou ter um efeito ainda indesejável. Além de eu reduzir a temperatura, eu vou reduzindo a concentração, porque aí eu vou tendo mais fase gama à temperatura ambiente. Então, os elementos de liga aqui são importantes quando adicionados para formar outros ácidos, se eu quero manter uma fase mais maleável ou uma fase mais dura. Tá? Pessoal, nos contornos de grão de 1 kg de aço estrutural 1020. Quando a gente vai aprender isso, quando fala nomenclatura aço 1020 comum, ele tem 0,20% de carbono. Isso aqui é uma nomenclatura internacional para os aços. Tá? Quando eu falo aço eutetóide, pessoal, não precisa nem continuar. Ele tem alfa-eutetóide ou ferrita pró-eutetóide, é um aço que tem mais de 0,77% de carbono ou menos que 0,77%? Menos? Isso, porque eu estou falando 1020, 0,20% de carbono, e quando eu falo a fase alfa, tenha certeza que é menos que 0,77. Então, pessoal... Se for mais, já entra como... hiper. Ferro fundido, né? A partir de 2% é ferro fundido. Mas acima de 0,77 é hiper. Aí, pessoal, as fórmulas que nós vamos utilizar, se vocês quiserem acompanhar também, vocês vão poder encontrá-las no slide 5, quando a gente fala de ferrita, perlita e cementita. E no slide 6, junto com o diagrama, tá? A gente vai calcular a cementita e a ferrita, que é o ferro alfa. Então, como ele é um alfa, ele quer saber alfa pró-eutetóide, você vai acionar isso aqui como sendo ferrita. A fase pró-eutetóide é alfa igual. Essa é a fórmula que vocês estão vendo nos slides 5 e 6. Lembrando as amarrações, que estão aqui, eu vou fazer um cantinho para vocês lembrarem. 0,02 até 0,76. Pode fazer 76, 77. A diferença é a menor possível em relação às contas. São cálculos que se baseiam apenas na parte da fração, mesmo para quantificar um efeito que é conhecido. Então, nós temos aqui uma concentração aqui de 0,20. Então, a equação aqui que nos remete é a seguinte. Se eu quero saber ferrita, é essa região sobre essa. Então, vai ser 0,76 menos 0,20, que é a quantidade de aço, que é o 1020, dividido pelos limites. 0,76 menos 0,02. Então, a gente vai ter essa conta aqui. Se vocês fizerem aí,
Vocês vão achar 0,735. Ou seja, 73,5% é ferrita. E aí eu vou aplicar daqui para cá, eu vou ter a fase. E aqui esse alfa aqui, pessoal, é alfa-linha, porque é dentro da fase prototetóide. A perlita que formou, que é alfa e cementita, vai ser o seguinte. É 0,20 menos 0,02, que é outro nó, dividido por o intervalo que a gente tem, menos 0,76, menos 0,02. Realizando essa conta, vocês vão perceber que vocês vão achar a diferença, que vai ser de 0,265 ou 26,5%. Ele disse para a gente que a gente tem 1 kg de aço. Então, eu vou escrever aqui de preto. 1 kg de aço. Se nós fizéssemos a regra de 3, 1 kg é 100%. 73,5% é X. Por que a gente faz a regra de 3, professor? Porque eu estou pegando para saber a quantidade de alfa no ácido protetóide, que é o que o problema pede. Então, é 1 vezes 73,5. 1 vezes 73,5 dividido igual a 100 vezes x. 100 vezes x é igual a 73,5. E esse 100 que está multiplicando x, se eu quiser isolar o x, eu faço isso. Aqui embaixo é dividido por 100, tá bom? 73,5 dividido por 100, eu vou ter 0,73. 5 quilogramas. É a quantidade de alfa-proeutetóide que eu tenho nesse aço. Só apaguei o anterior para aproveitar, porque agora a gente vai fazer com 0,40. Então, a conta da perlita é essa aqui. As linhas de amarração a gente guardou, né? São os extremos. 0,76 menos 0,02. Aí eu vou fazer 0,76. Opa, aqui não é perlita, aqui é alfa. Protetóide, por isso que é alfa-linha. 0,76 menos 0,40. Se vocês fizerem as contas certinho, vocês vão achar 0,50. Ou seja, eu reduzi em mais de 25% eu reduzi em 50% a quantidade da fase alfa presente. Então, fazendo uma regra de 3 aqui, né? 1 quilo. Porque isso aqui também é a mesma coisa que 50%. 1 quilo é 100%. 50%. X. 1 vezes 50. 50. X vezes 100. 100x. O 100, para isolar o x, 50. X igual a meio quilo. Então, é desta forma que a gente vai fazer a fase proeutetóide, ou seja, dentro do intervalo ali onde vou ter ferrita e perlita. Tá bom? Professor? Oi, Paulo. Agora vai. No meu caso... Supondo, agora o finalzinho, a gente está aqui ó, no texto, tá bom? Esse trechinho aqui para vocês. Supondo que as figuras 9.6 sejam precisas, eu tenha 100 quilos de ferro fundido.
de ferro fundido. Que sejam precisas para 738 graus, mas que a perlita se forme só no resfriamento através da temperatura tetóide, ou seja, o ferro fundido nosso está aqui, ó, mais ou menos aqui, onde está essa linha. Eu vou resfriar até essa linha aqui, ó, que eu vou fazer a setinha do lado, que é 727. Ele falou que eu tenho 3%, então ele está aqui, ó. Agora, ele quer saber, calcule a quantidade de perlita, tá? Perlita que ele tem. A perlita, pessoal, nesse caso, ela vai formar onde? Primeira coisa, o Renan, já que você fez a pergunta, olha só. É um aço que tem quantos por cento? Não é 3%? É um ferro fundido, certo? Então, não vou usar de 0,02 até 0,77. Eu vou usar de 0,77 até 0,3, que é a porcentagem dele? Isso. É 3 a porcentagem, mas olha o limite, ó. De 0,77 vai até... até o final. Isso. Então, a porcentagem de perlita que eu vou escrever, P. Pessoal, por que eu tenho que saber perlita? Ferro fundido nem tanto. Porque a perlita é que dá um pouquinho de... até por causa da presença do ferro alfa, que está aqui, ó. Ela dá um pouquinho de maleabilidade, de dutilidade. À medida que eu vou aumentando a quantidade de carbono, essa dutilidade cai, né? Então, a gente precisa calcular a quantidade de perlita presente. Então, o limite aqui embaixo vai ser o 6,67 menos 0,77. Por quê? A concentração minha de carbono é maior que 0,77. Tá bom? E aqui em cima, pessoal, como é que fica? Daqui, quando eu começo a aumentar aqui, eu vou tendo cementita, tá? Então, a quantidade de perlita vai ser formada aqui. Então, o intervalo que eu vou usar vai ser 6,67, lembrando a regra da alavanca, que se eu tenho esse lado aqui que está pendente, o outro lado que eu tenho que botar peso para colocar em equilíbrio, tá? 6,67 menos 3, que é a concentração que ele tem. Então, esse valor aí, se eu fiz as contas certinho, eu vou achar aqui, já vou falar para vocês, 6,67 menos 3, dividido por 6,67 menos 0,77. A gente vai ter aqui uma quantidade de perlita de 0,62, ou 62%. Se nós fizermos a regra de 3, de 100 quilos, vão ser 62 quilos de perlita. 2,5 kg de austenita, contendo 0,65%. Se a gente for pegar 0,65%, ela é menor que 0,77. 0,65 estaria mais ou menos aqui, ó. E ela vai estar aqui em cima na austenita. Aí, o que vai acontecer? Eu vou resfriar ela até um pouco abaixo de 727. Mas vamos deixar aqui, ó, nessa linha aqui, ó, do 0,27. Aí, o que aconteceu? Quando ele falou uma resfriada abaixo de 727, se eu resfriar abaixo de 727, quais são as fases presentes? Olhando o gráfico, o diagrama. Quais são as fases presentes, pessoal? Se eu resfriar um pouco abaixo de 727 graus. Não é alfa e cementita? Alfa e cementita. Isso. Só que ele tem mais de 0,77 ou menos 0,77? Menos. Entendeu? Então, a fase presente vai ser quem? A proiotetóide. Alfa. Porque, ó, aqui para cá eu vou ter cementita. Daqui para baixo eu vou ter ferro alfa. Quanto menor a quantidade de carbono, mais para o alfa eu aproximo, certo? Ou seja, melhor, quanto a quantidade de carbono é menor que 0,77, eu aproximo para o
O alfa. Isso, então a fase proeutetoide É alfa. é alfa. Agora vai mudar um pouquinho a conversa, Renan, do que a gente estava vendo na letra B. Quantos quilogramas se formam de cementita e ferrita no total? Quando ele fala nessa palavrinha, eu vou colocar aqui, alfa, total, e cementita, total, ele quer saber o seguinte, vou calcular a fase alfa total. A gente tem a fórmula lá, geral. Quando ele fala, tem um segredo aí de uns bizus, que vocês viram, ele fala fase proeutetoide, fase alfa total e tudo mais. Quando eu falo em fase alfa total, meu intervalo agora, Renan, é o 6,67 menos 0,02. Então, 6,67 menos 0,02. Tá? Pode ser 6,7, pode ser 6,02. 6,67 por causa do total? Isso mesmo. Certo. Agora aí vai começar a vir as perguntas. Vai vir agora o esquema. Se eu estou falando do alfa total, que é essa quantidade aqui, quanto que eu tenho de carbono no meu problema? Não é 0,65? Perfeito. Se eu andar para a esquerda, eu vou tendo mais alfa, concorda? Se eu andar para cá, ó, não tem mais alfa? Então, o balanço vai ser o quê? 6,67 menos 0,65. 6,67, né, professor? Isso. Não, o senhor pôs 6,65. 6,65. Para ver se vocês estão acordados. Ainda estão acordando. Ótimo. Então, se a gente fizer essa conta aí... É um W2. E aí, professor? Oi? É um W2 ali, não é? Antes do Isso. igual? É o W. Alfa, aqui, a gente chama de fração em massa. Toda vez que a gente colocar W, porque isso aqui vem do inglês, é a mesma coisa que fração em peso. Fração em peso, certo? Obrigado isso é importante, tem que guardar bonitinho aí. Aí vocês vão achar a quantidade de perlita aqui, a quantidade de ferrita de 0,95. A quantidade de cementita total, eu até com o Renan perguntou, a soma desse com esse tem que ser igual a 1. Então, eu posso escrever isso aqui, 1 menos 0,95. A resposta que vocês vão ter vai ser de 0,095. Ou seja, 90,5% é alfa e 9,5% é cementita. Certo? Vou parar o vídeo aqui para vocês copiarem. Pode perguntar. Não, eu ia falar para parar o vídeo para mim copiar, professor. Aí vai fazer aí eu vou fazer a letra B. Aí a letra C e a D vocês fazem. A letra C a gente faz, a letra D eu mostro o desenho para vocês, certo? Então é questão mais de, digamos assim, só para vocês entenderem o que está acontecendo. A letra D te dá. Renan, 3-2 pro Santos, viu? Jogo, professor. Lá no Paraguai. Tá classificado já, né? Tá indo agora. Tem que melhorar, né? Pelo amor de Deus, o time. Não é? Beleza. Então, deixa eu só pôr para gravar aqui que esse trechinho é interessante. Vamos lá. Opa, quer dizer, eu deixei rolar a conversa e vai sair, eu avisei o resultado do jogo do Santos aí. Tá bom. Tava aqui. Então, pessoal, a gente sabe do exercício da parte anterior que a fração aqui de alfa é 0,95. E a fração total de cementita
digita 0,095. Esse aqui é o total. Só que ele me disse, quanto que eu tenho? Eu tenho 2,5 kg. Isso aqui é 1. Ou 100%. Se eu fizer uma regra de 3 aqui, dois e meio é um inteiro, mas eu quero saber 0,90 ou 90,5% é x. Fazendo essas contas, eu vou saber que a quantidade de alfa dentro dos 2,5 vai ser de quanto? Vai ser de 2,26 kg. E, por regra de 3 também, eu vou descobrir que ela vai ser o quê? 2,26 para 2,5, 0,24 kg. Ou seja, são as duas partes que vão estar dentro do 2,5 kg de austenita. Certo? Só um instante que a gente já começa a fazer. Ó, opa. Esse aqui, ó, a gente vai fazer esse aqui, ó. Uma microestrutura, pessoal, uma microestrutura de liga ferro-carbono consiste em uma fase ferrita, protetóide e perlita. Então, se ele falou que é fase protetóide, quer dizer, então, que eu vou ter perlita, quer dizer que a nossa ferrita aqui vai ser o quê? A concentração, que eu vou chamar de C0 aqui, é menor que 0,77, tá? E as frações mássicas dessas duas microestruturas são 0,286 e 0,714. Ele está dando aqui a fase ferrita, protetóide, é 0,286. E a fase perlita é 0,714. Ele está dando, no problema, ele está já dando valor. Ele quer saber o C0. E a concentração do aço. Ele quer saber a quantidade de carbono desse aço. Só que já sabemos que é menor que 0,77 porque tem o ferrita, protetóide e perlita. Tá? Então, o que a gente faz? Vamos fixar, por exemplo, nesse aqui, ó. 0,28. Lembrando a fórmula, né? Vamos fazer a do protetóide. 0,77 menos o C0, que é a concentração do meu aço, 0,77 menos 0,02. Então, eu tenho aqui, passando aqui para cima, ó, 0,28. Opa, fazer um oitinho melhor. Zero 0,286 igual 0,77 menos a concentração do carbono que eu chamei de C0 dividido por. Essa conta aqui é 0,75. Então vai ficar 0,77 menos C0, 0,286 vezes 0,75. 0,77 menos C0 igual essa conta aqui, 0,286 vezes 0,75. Vou deixar aqui, ó, 0,2145. Eu vou trocar o C0 passa para esse lado da igualdade e o 0,2145 passa para esse. Então, nós vamos ter C0 igual 0,77 menos 0,2145. Se vocês fizerem as contas, 0,77 menos, vocês vão achar 0,5, vou arredondar, em vez de 0,55, 0,56%. A concentração de carbono. Ô, professor, será que está certo? Ó, vou dar uma dica. Quer ver se está certo? Então, vamos fazer o seguinte. Para ver se está certo, a gente tem que tirar a prova real do outro lado. E o outro lado
A gente chegou em 0,56. Agora a gente tem que chegar do outro lado com 0,56 também. Vamos usar a concentração de perlita. Então a gente sabe que a concentração de perlita aqui vai ser C0 menos 0,02 dividido por 0,77 menos 0,02. No problema, essa concentração aqui é o 0,714. 0,714 igual. A parte de baixo aqui sempre vai ser 0,75. Ou 0,74 de acordo se aqui eu usar 0,76. C0 menos 0,02. Esse vai passar multiplicando, então vai ficar 0,714 vezes 0,75 igual a C0 menos 0,02. Dessa forma, ponto 71. 714 vezes ponto 75 deu 0,5355 igual a C0 menos 0,02. Esse 0,2 está negativo, passa para o outro lado e fica positivo. C0 igual a 0,555, arredondando 0,56%. Quanto que formou de cada um dentro da perlita? E a pergunta que ficou é, eu vou usar, para responder esta pergunta, a letra C, eu vou usar 2,5 quilos? Sim ou não? Resposta, não. Por quê? Porque a gente sabe que 2,26 quilos é alfa e 0,24 quilos é 2,26 quilogramas são da fase alfa. E 0,24 quilos é a fase sementita. Então, eu vou usar 2,26. E aí, como ele diz que é a fase proeutetoide e de perlita, nós vamos ter que calcular em cima do intervalo B alfa, em cima desse intervalo aqui, ó, de 0,02 a 0,77. E como eu quero alfa, e alfa eu calculo indo mais à direita, então eu vou colocar 0,77 menos 0,65. E aí nós vamos ter aqui a quantidade de a fase ferrita, que é a fase proeutetoide, de 0,177. Então, a fase perlita, a gente pode fazer 1 menos a fase proeutetoide, que é ferrita, que é 0,823. Aqui são as frações. Então, se eu quero saber o total, eu vou pegar 2,26 vezes 0,177. Só vou mudar um pouquinho aqui, reduzir o tamanho para vocês copiarem. 2,26 vezes 0,177 igual. E 2,26 vezes 0,23 igual. Então, fazendo a conta de cima, vou ter aqui 0,40 kg. E aqui embaixo, ou por diferença, 1,86 kg. A gente resolveu o exercício, mesmo que fora de ordem, a gente vai começar pela letra C. Tá? Por quê? Porque a gente vai achar o total aqui, né? A quantidade de ferrita total. E depois a gente vai poder fazer a A e por último a B. Então a gente vai começar pela letra C, que é o seguinte. A gente vai saber a quantidade de ferrita total. Então, para o total, a gente sabe que a amarração é de 6,67 a 0,02. Então, 6,67 menos 0,02.
Como eu quero saber a quantidade de ferrita, então é daqui até 6,67. Então, vai ser 6,67 menos 0,40. A resposta de vocês, obviamente, deverá ser essa. 6,67 menos 0,40, dividido por 6,67 menos 0,02. Vocês devem ter encontrado 0,94. Opa, não ficou legal esse 3 aí. Vamos arrumá-lo. 94,3. Então, a perlita é 1 menos 0,94,3, que é igual a 0,057. Então, essa é a quantidade de perlita. Então, se a gente fez AC, para fazer A é mais tranquilo. Porque ele quer saber quantos quilogramas de cementita se forma. A gente vai pegar esse valor, eu vou até fazer aqui. Depois, qualquer coisa, a gente coloca uma imagem a mais aqui para vocês, tá? Então, apagando aqui, vou pegar 2 quilos vezes 0,057. O resultado aqui será igual a, fazendo aí, 0,057 vezes 2, 0,14 quilogramas. Então, essa aqui é a quantidade de perlita, tá? Então, essa aqui é a letra C. A gente vai começar a letra A, aí se sobrar espaço, a gente coloca o resultado aqui. Então, a gente quer saber a fase pró-eutetoide. Então, é alfa-linha. Aí, o resultado agora, como é 0,4% de carbono, é menor que 0,77. Então, é 0,77 menos 0,02, 0,77 menos 0,4. Então, a quantidade aqui vai ser igual a 0,77 menos 0,40 dividido por 0,77 menos 0,02. A gente vai ter aqui, em fração em massa, 0,493. Só que aí, pessoal, a gente vai usar o quê? Um artifício aqui matemático para poder nos ajudar, em vez de a gente fazer essa conta aqui. A gente vai usar essa equação aqui, ó. Primeiro, a gente vai lembrar, para daqui a pouquinho resolver isso, vamos usar 0,943. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu queria só a atenção de vocês, vocês podem perguntar. A massa total é 2 quilos. Vezes 0,943, que aí a gente vai descobrir a quantidade de ferrita total. E agora, vezes 0,493. 0,493. Por que eu multipliquei por 0,943 e por 0,493? Alguém sabe explicar? Ou pensa que pode até sugerir alguma coisa, não necessariamente que saiba, mas que possa sugerir por que eu fiz essas duas vezes essa multiplicação? Sei não. Eu vou passar para outro quadro aqui, aí eu vou explicar certinho para vocês, aí vocês fiquem tranquilos que vocês vão copiar de uma vez só, quando eu parar o vídeo, tá? Quando eu fiz a multiplicação, voltando aqui para a gente fazer, bonitinho, vamos lá. Olha só. Ele não está falando que é 2 quilos da liga?
certo? Até aí, beleza. Então, é 2 quilos do total. A gente viu há pouco que o valor anterior que nós havíamos conhecido aí, se a gente for olhar o valor anterior, a gente tinha achado 0,943. 0,943 era o alfa. E o restante 0,057 sementita. Certo? Só que esse aqui é o valor total. Esse é o total. E aí a gente fez a continha para a letra A e descobrimos que a fase proetetoide tem fase de 0,493. Então, é em cima de quem? É em cima de 2 quilos ou em cima dessa parte aqui, que eu vou fazer essa conta? Faz a pergunta de novo, professor. Vamos lá. Eu tenho 2 quilos da liga. 94% dela é alfa. Só que dentro do 94%, 49% é fase proeteutoide. Então, se eu pegar, não é pegar 2 multiplicar por 0,493? Então, vamos escrever aqui. 2 vezes 0,94,3. Isso aqui, ó, não é a fase alfa? Sim. Então, vamos colocar aqui a formulinha. A fase alfa da ferrita é a fase proetetoide mais a fase eutetoide. Se eu tenho 2 quilos do total, eu não vou achar isso aqui, ó. 2 vezes isso, certo? 2 vezes 0,943. Beleza, gente? Isso aqui é esse valor vezes 2, certo? Quanto que deu essa conta? 2 vezes 0,943, 1,89. Certo? 1,89. Agora, isso aqui é total. Agora, desse aqui, metade disso aqui, o 0,49, é esse aqui, certo? Então, por isso que eu multiplico por 0,493. 0,493, certo? Deixa eu só arrumar aqui para vocês copiarem. 493 vezes 0,493, vocês vão achar 0,92,6 aqui quilogramas. Então, 1,89 é o total, 0,92,6 a fase proetetoide. A gente sabe que a equação de ferrita é ferrita total, ferrita na fase proetetoide, por isso que tem essa linha em cima, mais a ferrita na fase eutetoide, certo? A gente viu, pessoal, que se eu pegar aqui 0,943, que é a fração de ferrita total, 0,493 é a fase proetetoide. E essa fase eutetoide, como que a gente faz? Só por subtração. Então, a fase eutetoide é igual a quem? 0,943 menos 0,493. Então, a gente vai achar um valor de 0,943 menos 0,493, 0,45. Só que se a gente for levar em consideração em massa,
não vou multiplicar aqui por 2, eu vou multiplicar para aquele 1,894 que a gente viu anteriormente. O 1,89. Eu vou multiplicar por 1,89. Então, 89, carambolas, 55. Espera aí, pessoal, dá um chute aqui. Vamos colocar aqui desse lado, vamos ver se ele rabisca. 1,89 igual. O valor da massa que deu lá na conta 0,926 0,926 mais a massa de alfa no eutetoide. Então, se eu quero saber a massa de eutetoide, é só fazer 1,89 menos 0,926. Ou 1,89 vezes 0,45. Porque esse 0,45 é fração. Então, o resultado que vocês vão achar aí de ambos, fazendo de cima de baixo, 1,89 menos 0,926, 0,96. Vou ter feito alguma coisa errada aqui, mas a resposta aqui está dando, tem um errinho aqui, mas a resposta que vocês vão achar, eu vou ter que olhar. Pode falar. Eu acho que quando o senhor passou 0,943 para baixo, não era ele que ficava negativo e o 0,493 ficava positivo? Não. Aí eu fiz isso aqui, ó. Eu passei esse aqui para esse lado. Aí ficou 0,45. Entendeu? Você passou o 0,493 para a esquerda. Isso. Aí eu vou achar a fração disso aqui, certo? Tá. A resposta disso aí vai ser em cima do 1,89 vezes 0,45. Tá dando 0,85. A resposta vai dar 0,85. Esse aqui é o total, certo? Então, essa aqui seria a letra B. Só apagar aqui a parte de cima para não confundir vocês. Tá? Então, essa aí é a letra B. Esse foi o mais chatinho porque teve que fazer muita ida e volta. Mas é importante para saber calcular o eutetoide aí.